O Brasil pode se tornar cemitério de porta-aviões com estratégia militar A2AD e avança em submarinos e mísseis antinavio. O Brasil está caminhando para desenvolver um sistema militar conhecido como A2AD, sigla em inglês para anti-acesso e negação de área. Essa estratégia tem como objetivo impedir ou retardar a aproximação de esquadras invasoras protegendo o território nacional. A China e a Rússia são os países que possuem as versões mais avançadas dessa tecnologia atualmente. A fase inicial, chamada de A2, envolve impedir o avanço de navios inimigos em águas internacionais. Nessa etapa, o Brasil pode contar com submarinos modernos como os da classe Ticuna e os novos modelos Riachuelo, fabricados em Itaguaí, Rio de Janeiro. Esses submarinos são considerados essenciais para ameaçar frotas de grande porte antes que elas se aproximem da costa. Além dos submarinos, o Brasil também aposta em aeronaves de patrulha naval. A Embraer está desenvolvendo a versão do cargueiro KC-390, equipado com radares em navio Harpoon. Esse modelo promete ampliar a capacidade de defesa do país em mar aberto, permitindo ataques de longa distância contra embarcações inimigas. Na segunda fase, conhecida como AD, a estratégia foca na negação de acesso às áreas costeiras. Para isso, o Brasil conta com radares de longo alcance fabricados pela empresa IACIT de São José dos Campos. Esses radares podem identificar navios inimigos a mais de 370 km da costa, superando a curvatura da Terra. Outro destaque são as baterias de artilharia de costa, desenvolvidas pela CIAT em parceria com a Marinha. Recentemente, a empresa realizou o teste bem-sucedido do míssil antinavio Mansup, lançado pelo sistema Astros 2020. Essa inovação coloca o Brasil entre os poucos países capazes de produzir tais equipamentos. Apesar dos avanços, especialistas apontam a necessidade de ampliar os investimentos em quantidade e infraestrutura. Atualmente, o Brasil possui apenas um radar OTH, quando seria necessário pelo menos 25 unidades para cobrir toda a zona econômica exclusiva. Com investimentos adicionais e expansão de produção, o Brasil pode consolidar sua posição como uma potência de defesa naval, criando um verdadeiro cemitério de porta-aviões capaz de dissuadir a ameaça e proteger seus recursos marítimos. O Austin alerta, agora ficou sério. A Marinha do Brasil quer construir um porta-aviões e promete tornar o país o primeiro da América Latina a operar essa poderosa máquina, revolucionando sua posição geopolítica no mundo. O Austin alerta uma mudança ousada na estratégia de defesa naval. O Brasil demonstra interesse em desenvolver um porta-aviões nuclear, visando fortalecer sua força de marinha do Brasil até 2040. Essa iniciativa inédita na América Latina colocaria o Brasil em um seleto grupo de nações capazes de operar essa poderosa ferramenta de projeção de poder global. Com uma extensa costa e responsabilidades na Amazônia Azul, o Brasil enxerga o porta-aviões nuclear como um elemento crucial para a projeção de força e de defesa de seus interesses marítimos. A intenção de adquirir essa capacidade reflete uma visão de longo prazo para fortalecer sua posição geopolítica e defesa nacional. Operar um porta-aviões nuclear é extremamente complexo, exigindo investimentos consideráveis em tecnologia, treinamento e infraestrutura. O almirante Marcos Sampaio Olsen ressalta as limitações atuais da Marinha do Brasil, destacando a necessidade de uma base financeira robusta para viabilizar tal empreendimento. Embora a estratégia da defesa do Brasil inclua a incorporação de porta-aviões até 2040, analistas questionam a viabilidade dessa ambição. As considerações envolvem a capacidade industrial do país, os custos exorbitantes, a necessidade de uma doutrina militar que suporte a operação contínua de uma plataforma naval dessa magnitude. A Rússia, que não priorizou porta-aviões em sua estratégia naval, serve como uma referência para o debate sobre a necessidade e eficácia desses navios na doutrina militar brasileira. A decisão de avançar com um porta-aviões nuclear será influenciada por considerações nacionais e pelo cenário geopolítico global. O plano do Brasil de adquirir um porta-aviões nuclear até 2040 deixa o Austin alerta por ser uma meta ambiciosa que redefiniria o perfil naval do país no cenário mundial. A realização desse objetivo dependerá de diversos fatores, incluindo avanço tecnológico, a alocação de recursos financeiros e a evolução estratégica de defesa nacional. A jornada para este marco será marcada por desafios significativos, mas também pelo potencial de consolidar o Brasil como uma potência naval proeminente.
O Washington alerta: a Marinha do Brasil também demonstra interesse em adquirir porta-aviões HMS Prince of Wales do Reino Unido, marcando um passo significativo em suas ambições navais. Com a intenção de fortalecer sua projeção de poder e capacidade defensiva, o Brasil considera esta aquisição para substituir antigos porta-aviões desativados. No entanto, o alto custo de operação e manutenção, juntamente com a necessidade de modernizar e expandir a frota atual, coloca a questão da viabilidade dessa compra. A competição internacional, especialmente da Austrália, e os desafios técnicos associados ao HMS Prince of Wales adicionam a complexidade da decisão final da Marinha do Brasil. Com um efetivo de cerca de 81.040 membros, a Marinha do Brasil é a maior força naval da América Latina, uma das mais significativas das Américas. Suas responsabilidades incluem a defesa do extenso litoral brasileiro, águas territoriais, a Amazônia Azul, além de desempenhar um papel crucial em missões humanitárias de pesquisa e segurança, equipada com uma variedade de navios, submarinos e aeronaves. A Marinha do Brasil é um componente vital da estratégia de defesa e projeção de poder do país. O NAM Atlântico A140, um porta-helicóptero de assalto anfíbio, atualmente o maior navio operado pela Marinha do Brasil. Adquirido da Inglaterra, onde serviu como HMS Ocean, o Atlântico desempenha um papel significativo nas operações anfíbias. Comando, controle e projeção da força da Marinha. Embora não tenha sido construído no Brasil, sua aquisição representa um marco importante na modernização e expansão das capacidades navais do Brasil. Na área dos encouraçados, o Brasil se destacou com a aquisição do Dreadnought Minas Gerais e São Paulo no início do século XX. Esses navios eram considerados entre os mais poderosos da época e colocaram o Brasil no mapa como uma força naval significativa da América do Sul. Embora a era dos Dreadnoughts tenha passado, eles permanecem uma parte importante do legado naval brasileiro. Polônia promete concluir e fechar muro na fronteira com Belarus em 2025. Varsóvia pretende concluir o muro e fechar sua fronteira com a Bielorrússia até o próximo verão europeu, o que para o vice-ministro dos assuntos internos e da administração levará a nação da União Europeia o mais próximo possível de 100% de segurança. Segundo o Financial Times, o vice-ministro dos assuntos internos e da administração da Polônia, Maciej Duski, garantiu que as obras de infraestrutura adicionais ao longo de sua fronteira oriental de 400 km com a Belarus vai ser concluídas em meados de 2025. Varsóvia, sob alegações vinculadas ao conflito ucraniano, começou a construir um muro na fronteira com Belarus no final de 2021, quando acusou o governo do presidente Alexander Lukashenko de ter facilitado a entrada de milhares de imigrantes na Polônia e na Holanda, na Polônia e nos países bálticos vizinhos. Com um investimento de 587 milhões de euros, o governo de Donald Tusk está dando continuidade à construção de uma nova estrada para patrulhar a fronteira e reforçando a cerca de aço de 5 metros de altura que o governo anterior construiu em 2022. De acordo com o vice-ministro, isso será o mais próximo possível de 100% de segurança da fronteira. A iniciativa polonesa atrai muitas críticas de organizações não governamentais, particularmente depois que Tusk anunciou em outubro que Varsóvia suspenderia temporariamente o direito de asilo para desencorajar aqueles que cruzavam as fronteiras vindo de Belarus, alegando que a segurança é mais importante do que a imigração, segundo Duski. Varsóvia alega que sua medida de fortificação e fechamento de fronteira beneficia todo o bloco europeu e por isso solicitou a contribuição financeira de parceiros para o desenvolvimento de um projeto militar chamado West Shell do Escudo Leste, que incluía a implantação de novos sistemas de vigilância aérea, barreiras antitanque e valas. No início de dezembro, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em Bruxelas que disponibilizaria 170 milhões de euros a países vizinhos da Rússia e Belarus para combater ameaças híbridas alegadamente oriundas destes países. Segundo estimativos, o orçamento de defesa da Polônia deve atingir 4,7% do seu produto interno bruto, mas os gastos militares do país não se limitam a medidas de contenção. Segundo o vice-ministro, Varsóvia também vai construir uma nova rodovia para chegar ao enclave russo de Kaliningrado, aumentando a prontidão das tropas polonesas em caso de alastramento do conflito ucraniano. Submarinos nucleares serão substituídos por drones submersíveis até 2050, diz especialista naval. Em meados da década de 50 do século XXI, submarinos de propulsão nuclear serão substituídos por veículos subaquáticos autônomos não tripulados de combate. Essa é a tendência global, diz Alexander Mozigovoy, um conhecido especialista naval russo. Em sua opinião, isso ocorre porque os submarinos nucleares vão se tornar obsoletos, enquanto os drones submersíveis vão adotar inteligência artificial e formar uma rede de satélites equipados com sistemas a laser para detectar submarinos. A sua substituição
dos submarinos nucleares já está sendo preparada. Estamos falando de submarinos autônomos, não tripulados, grandes e extra grandes, disse o especialista em um artigo da revista Defesa Nacional. Entre os países que estão desenvolvendo essa tecnologia, segundo Mosgov, estão Rússia, Estados Unidos e China. Alguns países da União Europeia, Japão, Austrália, Israel, Coreia do Sul e Coreia do Norte. A maioria dessas embarcações ainda está no estágio de protótipos experimentais. Alguns já estão quase prontos para serem produzidos e instalados. Por exemplo, a Marinha Americana está desenvolvendo um veículo subaquático autônomo diesel-elétrico Orca. O comprimento dele depende da pressão, é de 15,5 a 26 metros. A velocidade máxima atinge 8 nós, 14,82 km por hora. O alcance é de 6.500 milhas, mais de 12.000 km, e uma autonomia de vários meses. O deslocamento é de cerca de 50 toneladas. O Orca pode realizar operações de reconhecimento, guerra eletrônica, colocação, detecção de destruição de minas. A Marinha Chinesa, por sua vez, já tem no serviço um submersível não tripulado, o UV-300CB. O drone subaquático pode ser carregado com torpedo de 380 mm, comunicações via satélite, instalações hidroacústicas. As características gerais do UV-300CB são o comprimento 11,5 metros, a velocidade máxima 12 nós, 22,22 km por hora, o alcance 450 milhas, mais de 830 km, profundidade de imersão até 300 metros, deslocamento de 50 toneladas. Há 160 anos, pela primeira vez, um navio de superfície foi afundado por um submarino. Isso aconteceu durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Passados anos, os submarinos provaram ser meios eficazes em guerra naval, sobrevivendo aos encouraçados. Programa de modernização nuclear dos Estados Unidos provoca Rússia e China, diz Instituto Norte-Americano. O atual programa de modernização das forças nucleares dos Estados Unidos está apenas provocando uma corrida armamentista com a Rússia e a China, afirmou o Instituto Queen's para a Governança Responsável, consegue nos Estados Unidos da rede social X. O programa de modernização do Pentágono de 1,7 trilhão de dólares não está aumentando nossa segurança, está alimentando uma cara e perigosa corrida armamentista. Cada nova arma nuclear construída nos Estados Unidos incentiva a Rússia e a China a construir seu próprio arsenal, ressaltou o Instituto. De acordo com a Fundação Roscongress, os Estados Unidos continuam um processo de atualização e modernização da tríade nuclear. Assim, em 2027, um novo bombardeiro estratégico B-21 Raiden deverá entrar em serviço na Força Aérea Americana. Note-se que na década de 2030 planeja começar a substituir o míssil balístico Minuteman pelo novo sistema Sentinel. A Marinha, por sua vez, espera substituir os submarinos movidos a energia nuclear do tipo Ohio por submarinos do tipo Columbia. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a Rússia adere firmemente ao princípio da impossibilidade de vencer uma guerra nuclear. Ele enfatizou que Moscou nunca iniciou discussões sobre o uso de armas nucleares de destruição em massa. Funerárias suecas compram terrenos para novos cemitérios em caso de guerra, diz mídia. Agências funerárias suecas estão procurando lotes de terra para novos cemitérios em caso de guerra, informou no sábado, 28 de 12 de 2024, a agência Associated Press. De acordo com os dados da Associated Press, as funerárias seguem as recomendações publicadas pela Secretaria Nacional da Igreja. Conforme o documento, as agências funerárias são obrigadas a ter lotes de terras nos cemitérios que sejam suficientes para enterrar 5% da população no território da paróquia da igreja. O artigo também sublinha que a ordem da igreja corresponde às recomendações das Forças Armadas da Suécia e da Agência de Defesa Civil sobre a preparação para crises. As recomendações sobre a preparação para crises começaram a ser estendidas de outra forma depois da decisão da Suécia de aderir à OTAN e das tensões do Mar Báltico, afirmou a Associated Press. Os governos europeus publicam regularmente recomendações para civis sobre preparação para guerras e crises. Por exemplo, o Escritório Federal de Proteção de População e Gestão de Desastres na Alemanha recomendou que os moradores estejam preparados para apagões e que tenham reserva de alimentos para 3 dias em caso de ataques híbridos contra a infraestrutura crítica. Também recomendações parecidas são distribuídas pela Agência das Situações Extraordinárias da Dinamarca. A ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia foi menor em 2024 do que em 2023. Sabe por quê? Em 2024, os Estados Unidos reduziram a ajuda militar à Ucrânia como parte da mudança da estratégia americana para ajudar os ucranianos a construir sua própria defesa. O valor total da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia diminuiu em 2024 para cerca de 19,488 bilhões, com Washington ajustando sua estratégia para construir as capacidades de defesa de Kiev. Especialistas, especialmente sistemas de defesa aérea, mostrou uma análise da Sputnik de números oficiais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
Embora o Congresso dos Estados Unidos tenha atrasado a aprovação do primeiro pacote de ajuda militar para a Ucrânia neste ano, que foi anunciado apenas em 12 de março, isso não impactou a assistência posterior, já que o governo Biden se apressou a alocar fundos para Kiev antes da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro. Quando o Congresso finalmente aprovou a Lei de Dotações Suplementares de Segurança da Ucrânia em 2024, em 23 de abril, o valor incluiu cerca de 60 bilhões de dólares em um pacote de segurança suplementar para Kiev, segundo o relatório do Departamento de Defesa na época. O governo Biden não perdeu tempo em anunciar pacotes de ajuda militar adicionais para a Ucrânia nos dias seguintes, incluindo o pacote de 1 bilhão por meio do presidente Drawdow Authority, PDA, na sigla em inglês, em 24 de abril, e um pacote de 6 bilhões por meio da Iniciativa de Assistência à Segurança à Ucrânia em 26 de abril. A PDA permite ao presidente gestionar a retirada de armas e serviços de defesa dos Estados Unidos para responder à crise no exterior. Ao contrário da PDA, o financiamento por meio da USAI era frequentemente usado para comprar novas armas para Kiev de grandes empresas de defesa. A entrega de novas armas por meio da USAI é geralmente mais lenta em comparação com a PDA, podendo levar meses ou até anos para os contratantes de defesa cumprirem os pedidos. No total, os Estados Unidos anunciaram 18 parcelas de ajuda militar no valor de cerca de 6,4 bilhões para a Ucrânia por meio da PDA. Desde o início de 2024, além disso, o governo Biden forneceu 5 pacotes de ajuda de defesa no valor de cerca de 3,088 bilhões para a Ucrânia por meio da USAI em 2024. Em 2023, a ajuda foi cerca de 24,7 bilhões, sendo 12,95 bilhões por meio da PDA e 11,75 bilhões por meio da USAI. Em 2022, após a escalada total do conflito militar na Ucrânia, em fevereiro daquele ano, os Estados Unidos entregaram cerca de 19,875 bilhões em assistência militar a Kiev, incluindo 12,725 bilhões por meio da PDA e 7,15 bilhões por meio da USAI. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos geralmente publica uma lista detalhada de armas que os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia por meio de uma ficha informativa sempre que um novo pacote de ajuda militar para Kiev é anunciada. A última ficha informativa, que foi divulgada no dia 12 de dezembro de 2024, tem várias mudanças significativas em comparação com a de dezembro de 2023. Embora o valor das armas fornecidas a Kiev por meio da PDA tenha caído para apenas 6,4 bilhões neste ano, em comparação com 12,95 bilhões em 2023 e 12,72 bilhões em 2022, a lista total de ajuda militar fornecida sugere que os Estados Unidos buscaram para ajudar a Ucrânia a construir suas próprias capacidades de defesa, especialmente seus sistemas de defesa. A maioria dos novos pacotes de ajuda se concentrou na compra de munição adicional com mísseis interceptadores para o Sistema Nacional Avançado de Mísseis Terra NASAMS e os sistemas de defesa aérea Patriot. O número de baterias de defesa aérea Patriot fornecidas a Kiev aumentou de 1 para 3. O número de mísseis antiaéreos Stinger aumentou de mais de 2.000 em dezembro de 2023 para mais de 3.000 em 12 de dezembro de 2024, enquanto o número de cartuchos de artilharia de 152 mm saltou de mais de 200 mil para mais de 400 mil cartuchos. O número de veículos de combate de infantaria Bradley aumentou de 186 em dezembro de 2023 para mais de 300 em 12 de dezembro de 2024, enquanto o número de veículos blindados de transporte pessoal M103 aumentou para mais de 900 em comparação com os 300 em dezembro passado, além de enviar um número maior de sistemas de armas fornecidos anteriormente para a Ucrânia. Os Estados Unidos também armaram Kiev com novas armas, incluindo os mísseis ATACMS de longo alcance neste ano. A controversa decisão do governo Biden em novembro de permitir que a Ucrânia atacasse o território russo com armas fornecidas pelos Estados Unidos, incluindo os mísseis ATACMS, levantou preocupações sobre uma maior escalada do conflito militar. No final de novembro, o presidente Vladimir Putin anunciou que a Ucrânia atacou instalações nas regiões fronteiriças da Rússia de Kursk e Bryansk no início daquele mês, usando mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos e mísseis Storm Shadow fornecidos pela Inglaterra. Putin disse que, em resposta, a Rússia testou com sucesso o seu novo míssil balístico Oreshnik com capacidade nuclear em 21 de novembro, atingindo um complexo de defesa industrial de defesa da Ucrânia na cidade de Dnipropetrovsk, também conhecido como Dnipro. O sistema de míssil Oreshnik foi testado em condições de combate em uma configuração hipersônica convencional. Novo regimento do exército russo ameaça aeronaves estratégicas da OTAN, diz mídia. O sistema de defesa antimísseis S-500 Prometeu é uma ameaça para aeronaves
para a aeronave de reabastecimento que apoia as operações da Força Aérea da OTAN, informa a revista Military Watch. As Forças Armadas da Rússia formaram seu primeiro regimento equipado com sistemas de defesa antimíssil S-500 de longo alcance. O sistema atinge alvos de longo alcance, que representa ameaça grave para a aeronave de reabastecimento e para avião de controle e alerta aéreo precoce, a EWICS, que tem importância vital para a Força Aérea da OTAN, afirma o artigo. A revista também observa que a criação do primeiro regimento com sistemas novos é uma etapa importante no processo de garantir a segurança da Rússia no espaço exterior. De acordo com a revista, o S-500 pode atingir os alvos mais rápidos e a maior altitude do que o sistema S-400. O sistema de defesa antimíssil, em particular, pode combater satélites, ônibus espaciais e mísseis balísticos intercontinentais. A combinação dessas características e do alto nível de mobilidade torna o sistema absolutamente único no mundo todo, finaliza o artigo. O S-500 prometeu um míssil Triumphator M. É a nova geração dos sistemas de defesa antimíssil terra. É um sistema universal de longo alcance e interceptação em alta altitude com potencial significativo de defesa antimíssil. A atualização da doutrina nuclear da Rússia e o Oreshnik. Por que ambos são importantes? Pergunta. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, enfatizou anteriormente que o decreto do presidente russo Vladimir Putin, que atualiza a doutrina nuclear do país, pode ser considerado um sinal claro para o Ocidente. A Rússia tomou duas medidas críticas para reforçar sua capacidade de defesa em 2024, que inclui a atualização de sua doutrina nuclear e o teste do avançado míssil Oreshnik. Por que essas duas medidas são importantes? Pergunta. A doutrina nuclear atualizada da Rússia visa colocar o Ocidente em alerta, disse Larry Johnson, oficial de inteligência aposentado da CIA e funcionário do Departamento de Estado. Os países ocidentais estão criando uma situação perigosa e uma ameaça direta à Rússia, que está preparada para responder. Essa é a mensagem que Moscou está tentando enviar, disse Johnson, elogiando a adesão do Kremlin aos principais acordos de desarmamento. A Rússia sempre assinou de boa fé e os cumpriu, seja com o Tratado START, ou o Tratado de Mísseis Antibalísticos, ou o seu Tratado de Forças Nucleares Intermediárias, ou o Acordo de Minsk, Minsk I e Minsk II, enfatizou o ex-funcionário da CIA. É sempre o Ocidente que está traindo esses acordos. Ele observa, acrescentando que, em algum momento, a Rússia acordará e perceberá que isso vai além de um abismo de comunicação. Em novembro, o presidente Vladimir Putin autorizou a nova versão da doutrina nuclear, detalhando cenários nos quais as armas nucleares podem ser usadas, como ataques com armas convencionais contra a Rússia ou a Bielorrússia, que representam uma ameaça crítica à sua soberania e integridade territorial. Eles não se importam, eles acham que sua permissão continua para a Ucrânia lançar mísseis Storm Shadow em território russo e matar cidadãos russos é apenas mais uma mensagem, alertou Johnson. Putin confirmou que a Rússia testou com sucesso um míssil balístico de alcance intermediário com capacidade de nuclear Oreshnik em 21 de novembro, atingindo uma instalação militar ucraniana em Dnipropetrovsk. O ataque foi uma resposta ao uso de mísseis fornecido pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, porque é para atingir instalações na região russa de Kursk e Bryansk. Militares ucranianos terão que deixar Kurakovo sob bombardeio russo, diz analista dos Estados Unidos. Em caso de libertação da cidade de Kurakovo, na República Popular de Donetsk, o exército ucraniano terá que se retirar de suas proximidades. Roman Avdiivka e Ugledar, afirmou o ex-analista militar britânico Alexander Mercury em seu canal no YouTube. Kurakovo vai cair em breve. O exército ucraniano ao sul de Kurakovo e um pouco a oeste provavelmente também terão de recuar. Isso é uma tragédia que está se aproximando. As forças ucranianas na usina termoelétrica de Kurakovo estão bloqueadas, ressaltou. Mercury também ressaltou que os militares ucranianos terão que fazer o que já fizeram seus camaradas em Avdiivka e Ugledar. Eles terão que se retirar no meio do inverno nos campos. Conforme o especialista, a retirada do exército ucraniano da zona industrial de Kurakovo significará não apenas perdas territoriais, mas também perdas graves de pessoal. Eles terão que deixar a cidade com drones russos no ar e bombardeiros constantes do exército russo. Isso será uma situação horrível, finalizou Mercury. Kurakovo é uma cidade do oeste da República Popular de Donetsk, a 46 km de Donetsk, 30 km ao sul de Krasnoarminsk, Povrovsk, na denominação ucraniana. A cidade é crucial em termos de estratégia. É a maior cidade do sudoeste de Donbás, que ainda é controlada pelo exército ucraniano depois da libertação de Ugledar.
Com a libertação de Kurakovo, o exército russo poderá seguir avançando em direção à fronteira ocidental da República Popular de Donetsk. A operação do exército ucraniano na região de Kursk foi um erro, diz mídia suíça. O comando das Forças Armadas da Ucrânia cometeu um erro quando decidiu realizar sua operação na região russa de Kursk, afirmou o jornal suíço Le Temps. O alto comando ucraniano cometeu um erro quando pensou que eles forçariam os russos a deixar desprotegida a linha de frente no leste, ressalta Le Temps. Um dos problemas das Forças Armadas do país neste setor, indica o artigo, é a falta de soldados. Ontem, 28 de 12 de 2024, a agência Associated Press relatou que militares ucranianos pensam que, em meio aos avanços das Forças Armadas da Rússia, Kiev simplesmente vendeu Donbas quando lançou sua operação na região de Kursk. Além disso, fontes do governo americano disseram que as Forças Armadas ucranianas, depois de invadir a região de Kursk, poderiam perder o controle sobre as zonas ocupadas nos meses seguintes, o que enfraqueceria sua posição em futuras negociações de paz com a Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, informou sobre perdas significativas do adversário na região de Kursk, que ultrapassam 45 mil soldados. Dívida pública dos Estados Unidos cresceu quantas vezes mais que a da Rússia? Pergunta. Em apenas um ano, o endividamento público dos Estados Unidos aumentou 8 vezes mais que a dívida pública total da Rússia, segundo o cálculo da Sputnik, com base nos dados financeiros de ambos os países. Durante o mandato do presidente John Biden, a dívida norte-americana cresceu quase um quarto, alcançando um nível recorde. De acordo com os últimos dados disponíveis, a dívida de Washington atingiu quase 36,3 trilhões. Isso representa um aumento de 7% ou 2,4 trilhões ao longo do ano. Valor 8,3 vezes maior que o endividamento da Rússia, que é de 286,3 bilhões. Além disso, em 5 anos, o endividamento dos Estados Unidos, que era de 23,1 trilhões, se multiplicou por 1,6. Simultaneamente, o nível atual da dívida dos Estados Unidos supera a da Rússia em 126,3 vezes. No último sábado, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou em uma carta aos líderes do Congresso que a partir de 2 de janeiro de 2025 o país voltará a um teto fixo para a dívida pública que seria alcançada entre 14 e 23 de janeiro. Isso exigirá medidas emergenciais para evitar o calote. Nesse contexto, Yellen pediu aos congressistas que atuem para proteger a solvência do país. Por sua vez, o Fundo Monetário Internacional estima que o nível de dívida nacional dos Estados Unidos alcançará 121% do produto interno bruto até o final de 2024. E chegará a 131,7% do PIB em 2029. Vale destacar que, durante a presidente Joe Biden, o endividamento do país passou de 28 trilhões para um nível sem precedentes na história. Venezuela sob pressão internacional. O regime de Nicolás Maduro é acusado de enviar ouro ao Irã e à Rússia em troca de armas, enquanto condena militar argentino por terrorismo. A crise na Venezuela continua a atrair a atenção internacional por meio a acusações de tráfico de ouro para o Irã e a Rússia. Supostamente em troca de armamentos, a situação se agrava com a prisão do militar argentino Nahuel Agustín Galo, condenado por terrorismo após ser detido enquanto visitava sua família no país. O relatório sugere que o regime de Nicolás Maduro estaria utilizando o ouro venezuelano para financiar operações do Hezbollah no Oriente Médio por meio do Irã e adquirir equipamentos militares da Rússia. A informação foi divulgada pelo canal Militarizando o Mundo. A questão central levantada pelo autor é: por que a Venezuela está financiando aliados e comprando armamentos? Pergunta. As denúncias levantam preocupações sobre a militarização do governo chavista e sua aliança com potências opositores ao Ocidente. A prisão de Nahuel Galo, suboficial do exército argentino, gerou forte reação diplomática. Detido na fronteira com a Colômbia em dezembro de 2024, Galo possuía documentação legal para entrar no país, mas foi acusado de espionagem e posteriormente de terrorismo. O governo argentino exige sua libertação imediata. A situação diplomática entre a Argentina e Venezuela gera tensas agravantes após a invasão da embaixada argentina em Caracas. Um incidente que violou tratados internacionais aumentou os temores sobre a segurança de opositores políticos obrigados em representações estrangeiras. Além das tensões geopolíticas, a crise econômica venezuelana se aprofunda devido às sanções internacionais e à dependência de parceiros controversos.
A exportação ilegal de ouro é vista como uma tentativa desesperada de sustentar o regime em meio ao isolamento global. A Venezuela estaria enviando ouro a outros países como o Irã e a Rússia, principalmente por razões econômicas e estratégicas. Esse envio de ouro são estimados por diversas fontes, por diversos fatores. 1. Evitar sanções internacionais. A Venezuela enfrenta sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e por outros países ocidentais que restringem o acesso do regime de Nicolás Maduro ao sistema financeiro global. Com as contas bancárias bloqueadas, as transações em dólares limitadas, o governo recorre ao ouro como uma forma alternativa de pagamento e troca comercial. Financiamento de aliados e compra de armamentos. Relatórios indicam que o ouro é usado para financiar grupos aliados como Hezbollah por meio do Irã e adquirir armamentos da Rússia. Essas transações fortalecem a posição militar do regime Maduro e garante apoio político e estratégico contra os Estados Unidos e seus aliados. Manutenção do regime chavista. A venda de ouro permite ao governo obter recursos financeiros para sustentar a máquina estatal, pagar funcionários públicos, financiar programas sociais e manter a lealdade das Forças Armadas. Com a economia venezuelana em colapso, a hiperinflação corroendo o valor da moeda local, o ouro se tornou um ativo vital para garantir liquidez, desvio de riquezas nacionais. Há suspeitas de que parte do ouro exportado seja utilizado para enriquecimentos do governo empresário aliás ao regime por meio de operações clandestinas. Parcerias estratégicas para contornar o isolamento. Aliando-se a países como Irã e Rússia, a Venezuela busca apoio contra as pressões internacionais e preserva rotas alternativas para o comércio e importação de bens essenciais. Essas práticas, no entanto, agravam a crise econômica interna e ampliam o isolamento diplomático, tornando a Venezuela ainda mais dependente dessas parcerias controversas. Um prazo até janeiro de 2025 para a transição política imposta pelos Estados Unidos, o governo Maduro enfrenta crescente pressão externa. No entanto, especialistas alertam que essa medida pode levar a reações violentas, colocando toda a América do Sul em estado de alerta. O sistema de mísseis Oreshnik, capacidades hipersônicas incomparáveis de Moscou, implicações da dissuasão não nuclear da Rússia por Drago-Bosnik, juntamente com sua velocidade e manobrabilidade, isso torna a arma convencional mais poderosa já inventada. Depois que as forças de mísseis estratégicos do exército russo usaram o mais recente míssil Oreshnik em Dnipropetrovsk, em 21 de novembro, o mundo ficou chocado com notícias que variavam de alarmismo sobre o fim do mundo ao ridículo. Alguns dos principais meios de comunicação alemães recorreram a esta última, com Julian Hopke, mais conhecido como Gerhard Julian, um das mais proeminentes especialistas militares, entre aspas, do Bild, um tabloide alemão, a dizer que o míssil provavelmente não transportava nenhuma carga explosiva e não causou quaisquer danos significativos. O relatório de Hopke, publicado em 23 de novembro, diz que o lançamento foi uma ação de propaganda e política em vez de militar, pois não havia nem carga nuclear nem explosivo dentro. O autor alemão insiste que essa é a razão pela qual o dano foi tão insignificante. Como muitos analistas já sugeriram, eu incluso, tanto no ano passado quanto em abril, Hopke também acredita que o míssil é provavelmente baseado no RS-26 Rubensen, embora isso ainda não tenha sido confirmado. No entanto, ele erroneamente pensou que o Oreshnik não continha explosivos ou uma ogiva e teria sido equipado com um substituto do mesmo tamanho e peso para assimilar a aparência de uma ogiva nuclear. Embora isso seja verdade para testes regulares de míssil, o lançamento do Oreshnik foi tudo menos isso. Ou seja, o RVSN usou 36 penetradores cinéticos avançados para atingir alvos fortemente fortificados, incluindo aqueles no subsolo profundo. Assim, está bem claro que o desrespeito virtualmente imediato de Hopke e as capacidades do Oreshnik foi um erro de cálculo descuidado, para dizer o mínimo.
O próprio presidente Vladimir Putin declarou que o míssil é efetivamente imparável, mas isso também foi recebido com desrespeito e até mesmo ridículo. Por alguma razão inexplicável, nem a máquina de propaganda convencional, nem seus chefes na liderança política do Ocidente parecem ser capazes de aprender com seus erros. Ou seja, quando o presidente Putin diz algo, deve ser levado muito a sério. Por exemplo, em 2004, apenas 2 anos após os Estados Unidos anunciar sua retirada unilateral do Tratado ABM, mísseis antibalísticos, ele prometeu publicamente que a Rússia retomaria o desenvolvimento de armas hipersônicas iniciado durante a Primeira Guerra Fria. No entanto, ninguém ouviu, pois a OTAN estava convencida de que o regime eurasiano estava acabado. Nada poderia estar mais longe da verdade. Apenas 2 anos após esse discurso, Moscou introduziu o sistema de mísseis KDM, junto com o seu míssil hipersônico 9M723. Desde então, os militares russos adquiriram pelo menos uma dúzia de tipo dessas armas, resultando em uma vantagem medida em décadas. Em 2019, argumentei que o Kremlin estava pelo menos 20 anos à frente de seus adversários da OTAN, incluindo os Estados Unidos. Isso acabou não apenas sendo verdade, mas pode ser. Até argumentar que Oreshnik garantiu que essa vantagem crescesse ainda mais. Agora, muito diferente do Rockp, parece que os militares alemães entendem o quão superados eles são, especialmente por tais armas. Ou seja, o próprio jornal de Rockp, o Bild, discorda de seu relatório mencionado anteriormente sobre Oreshnik. O primeiro veículo lamentou que a Rússia tem implantado um míssil na Bielorrússia. De acordo com o relatório, um documento interno vazado recentemente mostrou que o Ministério das Relações Exteriores Federal alertou que a Alemanha não está adequadamente protegida contra esse perigo mortal. Curiosamente, o documento também postula que a proteção atual fornecida pelos sistemas Patriot não é suficiente e que o governo federal agora quer fechar a lacuna. O relatório também aponta que as taxas de interceptação são atrozes e que o sistema ABM-SAM, míssil terra extremamente superestimado de fabricação americana, basearia seu desempenho em pura sorte. Quando se trata de interceptar mísseis russos, particularmente algo como Oreshnik, o Bild também acrescentou que Berlim compraria o sistema ABM Israelense Aram para ajudar a fortalecer a defesa da Alemanha contra novos tipos de mísseis. É bem interessante que os alemães tenham dito abertamente que o Patriot não pode interceptar efetivamente armas hipersônicas, ou seja, por quase 3 anos o regime de Kiev vem dizendo que suas forças regularmente derrubam mísseis hipersônicos russos. Eu argumentei inúmeras vezes que tais alegações são virtualmente garantidas como nada mais do que propaganda de guerra, simplesmente simplificando os números por trás de tudo isso simplesmente não batem. Esse fato é apoiado por outros especialistas de renome mundial, incluindo oficiais militares sêniores, ou seja, o capitão do grupo aposentado Uttam Kumar Devnath, da Força Aérea Indiana, declarou recentemente que o sistema de míssil Oreshnik da Rússia está além das capacidades de interceptação de sistemas de defesa ocidentais como Patriot e Red. O Oreshnik, descrito como um míssil balístico hipersônico de alcance intermediário, é reivindicado para viajar a velocidades que excedem Mach 10, tornando, de acordo com Devnath, rápido demais para mirar por nada. Essa velocidade, juntamente com sua manobrabilidade, supostamente o torna imune à interceptação pelas atuais tecnologias de defesa de mísseis ocidentais, relatou o Indian Defense Research Wing, citando o capitão do grupo Devant e acrescentando: a velocidade e a capacidade do Oreshnik de alterar sua trajetória são citadas como principais razões pelas quais os sistemas como o Patriot, projetados para combater ameaças balísticas, não conseguiriam enfrentá-lo efetivamente. Devnath destacou o design do míssil, sugerindo que ele aproveite tecnologias furtivas e princípios de voo hipersônico para evitar detecção e interceptação. O presidente Putin já pediu publicamente à OTAN para escolher qualquer alvo, implantar seus tão elogiados sistemas SAM-ABM para defendê-lo. Ele prometeu que os militares russos neutralizariam de qualquer maneira tal confiança, serve como testemunho para as capacidades hipersônicas inigualáveis da Rússia. Obviamente, o Ocidente político nunca aceitaria tal proposta, o que diz muito sobre a veracidade das alegações de que as defesas de mísseis de origem da OTAN estão supostamente derrubando armas hipersônicas russas à esquerda e à direita. Também deve ser notado que a velocidade geralmente citada de Mach 10 para o Oreshnik é bastante enganosa, pois o míssil no qual ele foi baseado, ou seja, o RS-26 Rubensen, pode realmente voar a velocidade em qualquer lugar entre Mach 20 e Mach 25. O Oreshnik não é apenas um grande trunfo para a Rússia, mas também para todo o mundo multipolar, pois oferece uma vantagem massiva em dissuasão estratégica nuclear. Não nuclear, embora certamente com capacidade nuclear. O Oreshnik é a arma com uma carga útil MARV HGV convencional composta de 36 penetradores cinéticos avançados, 6 em cada uma das 6 ogivas, juntamente com sua
velocidade e manobrabilidade, isso torna a arma convencional mais poderosa já inventada. Essa combinação é o que torna as armas hipersônicas efetivamente impossível de rastrear e interceptar. Ou seja, diferentemente dos mísseis balísticos tradicionais que voam em um caminho previsível, as armas hipersônicas manobram, tornando a interceptação baseada nos cálculos de computadores balísticos completamente inútil e nula.